valores das multinacionais, das empresas. Eu acho que eles acreditam realmente que você pode virar um botão e aquele funcionário vai esquecer a vida pessoal dele e se tornar um funcionário. Coisa que a gente já sabe que isso é impossível, isso não existe. Isso mesmo. Algumas empresas já com uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais moderna, já estão direcionando o pensamento, mas eu acho importante ressaltar isso por quê? Porque, na verdade, a gente tem que pegar os valores pessoais e levar para o ambiente empresarial, e não vice-versa. Porém, um outro detalhe, como os valores em função da liberdade, né, aquilo que você comentou agora há pouco, excesso de liberdade talvez, né, estejam manipulando a decisão das pessoas e até, vamos dizer assim, a formação de que é certo, que é errado, a censura das pessoas, ao mesmo tempo cabe às empresas a responsabilidade de educar. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o que é respeito, quando uma empresa adota um valor como esse, ou como surpreender positivamente, a gente está dizendo o quê? Está ensinando para as pessoas como elas devem ser na sua vida pessoal, né? É isso mesmo, a gente está iluminando nesse sentido. E assim, complementando o que você está falando, eu acho que a liberdade é o mau uso da liberdade, né? O grande problema, né? Porque a liberdade, ela é algo assim, positivo, divino, eu acho que faz parte do ser humano, ser uma águia e voar livre. Mas a gente tem que estar muito atento ao outro. Perfeito. A liberdade não pode ser individual, né? Ela está sempre no coletivo, nós vivemos em sociedade. Então, é isso mesmo que você falou. Eu acho que os valores de uma empresa, elas têm que estar muito ligados aos valores pessoais mesmo. Não tem como você separar. Isso é fruto do cartesianismo, de Descartes, que dissecou o homem e separou ele em partes, da medicina em que o médico só entende do dedão do pé, ou da unha encravada, né? Então, assim, que separou e fragmentou. Como se o homem pudesse ser fragmentado e o homem fosse uma máquina que pudesse ser separada. Agora você está no seu trabalho, então aqui você é um operário, um profissional. Né? Isso é um costume. Você precisa ser profissional, né? Esse é um grande lema, né? Então, assim, os seus problemas pessoais não podem entrar aqui porque você precisa ser profissional. Pô, você está com a sua filha doentinha em casa. Como que isso não vai afetar o seu trabalho? Então, assim, é meio surreal. É deixar de ser humano ou deixar de acreditar na nossa humanidade. Somos humanos. E aí vem um outro paradigma, que eu acho que nós estamos entrando nele, que é muito melhor e muito mais saudável. O todo é maior que as partes. E não a parte maior que os todos. Né? E o todo é diferente da soma das partes. O que quer dizer isso? Que nós temos que olhar para o homem como um todo. Não adianta você fragmentar o homem. E a empresa que não estiver olhando para o homem como um todo, eu penso que talvez para esse mundo que se apresenta, em que as mudanças são muito rápidas, em que nós estamos num processo em que precisamos nos tornar processos saudáveis empresariais, em que nós precisamos ser mais criativos, que nós precisamos ser mais entusiasmados, se você não olha para o todo, você não vai conseguir atingir esse resultado. Então, a empresa é lugar de formação, é lugar de diversão, é lugar de prazer, é lugar de satisfação, de crescimento pessoal e lugar de compromisso profissional também, técnico e racional, né? Porque esse lado também não pode ficar de lado. Né? Então, essa integração que eu acredito que precisa. E a empresa é o lugar onde a gente deixa a maior parte da nossa vida. A maior parte da nossa vida a gente dedica nas relações de trabalho. Então, se a relação de trabalho não for um lugar saudável, estamos socialmente todos doentes. Com certeza. Agora, também você tem que avaliar o lado do funcionário com relação à empresa, que devido à maneira dos empresários terem atuado, né? Quer dizer, não ter adotado essa visão, as pessoas já chegam no ambiente de trabalho já esperando que eles não podem demonstrar suas emoções, ou que não podem levar questões familiares para o ambiente de trabalho. Então, acredito até que o próprio trabalhador hoje tem essa dificuldade. Né? Foi como se tivesse sido adestrado, vamos colocar assim. Né? Eu diria que não só por culpa da empresa, né? E eu tive a oportunidade durante o meu curso de psicologia, e inclusive a minha monografia, foi a respeito da educação emocional. Né? Um pouquinho diferente da linha do Goldman, mas dentro dessa corrente. Mas o que a gente percebe? Que, na verdade, por exemplo, a educação emocional é algo que deve ser provocada pelos pais, é uma habilidade que deve ser aprendida, falar das suas emoções. Ao longo da sua vida, quantas pessoas perguntaram para você como você está se sentindo? Né? Muito pouco, muito pouco. As pessoas perguntam o que você está pensando, mas raramente perguntam o que você está sentindo. Então, a gente tem uma dificuldade até de identificar os nossos sentimentos.
nós não somos educados emocionalmente, o que gera muita agressividade e violência, né? E muita ignorância, e processo doentio. E para sobreviver, outra coisa que faz é uma deflexão. O que é uma deflexão? É uma negação aos sentimentos, porque eu não posso sentir. Porque os sentimentos é um lugar perigoso. Os sentimentos não são para ser manifestados, né? Então, assim, isso faz parte de toda uma cultura racionalista que foi pregado principalmente pelo iluminismo francês e que está permeado socialmente. Agora, perder contato com os seus sentimentos é perder parte da nossa humanidade. E nós precisamos trabalhar e resgatar de novo os sentimentos, as emoções e essa educação emocional. E acho que a empresa é uma oportunidade ímpar de se fazer isso também. Mas não é só as empresas os culpados. Desde a nossa educação, a escola, os pais, socialmente todo mundo faz com que a gente não tome muito contato com os sentimentos ou não expresse os nossos sentimentos, né? O que é um processo que pode trazer vários danos para a nossa humanidade. E voltando a falar então dos valores, o que vem então nessa escala, tocando até essa questão do emocional? Então tem a humildade também, né? Humildade na essência da humildade, né? De nos reconhecermos como humanos, filhos da terra, né? Feitos de areia, de pó, de barro, né? Sim. Então, se somos filhos da terra, como nós não vamos respeitar a terra? Como que nós não vamos ter uma referência aos nossos elementais, aos nossos minerais? Então, assim, matar a terra é matar nós mesmos, né? Então, nesse sentido, e também no sentido do aprendizado constante. Porque se eu assumo a minha humildade, a minha humanidade, primeiro que eu vou saber que eu não sou um absoluto, que eu não sei tudo, ou que eu sei muito pouco, e que o todo é muito maior do que eu sou simplesmente um grão de areia. E isso me coloca numa postura de muita humildade frente à vida. Outro é a qualidade, né? O comprometimento com a qualidade, que essa já é uma ferramenta mais operacional e mais empresarial mesmo, adotada por N empresas, mas que nós também não queremos abrir mão. Porque nós temos que ter contato com a realidade. O nosso produto tem que ter qualidade, para ele poder dar resultado para os seus clientes. Outro é o entusiasmo também. A questão do entusiasmo, resgatar esse entusiasmo, né? Então, a Blink tem isso como valor, né? De tocar o entusiasmo, de você encontrar alguém da Blink e sentir que essa pessoa ela é entusiasmada pelo que ela faz, por onde ela trabalha, porque o entusiasmo ele é uma corrente que vai provocando o entusiasmo do outro. Aliás, o que a gente faz sem entusiasmo que sai bem feito, né? Se a gente parar para analisar. É verdade. E você sabe que esses dias eu tive, né, com alguns jovens universitários e outra coisa que eu estou resgatando em mim, e vejo que ficou meio fora de moda um tempo falar disso, mas é extremamente necessário. Tem um grande cientista que falava que a ciência só pode ser feita com paixão. Paixão não no sentido erótico de estar alucinado, distorção da realidade, mas a paixão no sentido de um amor entusiasmado. Sim. É diferente. É essa paixão que eu estou falando, do amor entusiasmado. O que é isso? É aquele que fica lá e que faz aquilo com todo o seu ser. A ciência, a boa ciência, é feita assim. Então, assim, eu penso que qualquer coisa na vida para a gente fazer com grande profundidade é preciso desse amor entusiasmado, né? Então é essencial ter essa paixão, esse fogo que queima, que purifica, que move todas as coisas e transforma a sociedade. E o grande final dos nossos valores é a ampliação de consciência, né? Que é outro grande valor. Ampliação de consciência. Isso aí. Isso vem dentro dessas correntes da Gestalt, abordagem gestáltica, do holismo, do humanismo, do existencialismo. O que é? Para nós podermos escolher, nós temos que ter consciência. Nós precisamos conhecer. Quem não tem consciência é escolhido, nunca escolhe. Então, ampliar a consciência. E a gente acredita que ampliando a consciência aumenta nosso sentido de responsabilidade. Talvez assim, entendendo o seu papel mediante o mundo, vamos colocar assim. Mediante ao mundo, mediante a todas as suas escolhas, é ampliar. Então, o que acontece? Nós temos alguns filtros, né, Luciano? Você trabalha com pessoas, sabe disso. Então, muitas vezes, a repetição, a neurose é esse filtro. É enxergar tudo na vida por um ângulo só. Então, a ampliação de consciência, esse convite, a gente ampliar. Mas será que é só assim? Será que é só isso? Então, a gente ampliar
os diferentes filtros, os diferentes olhares sobre uma mesma coisa e conhecer com profundidade, para daí podermos fazer a escolha mais responsável e assertiva. Entendi. Então, por isso que também está dentro dos nossos Tem uma frase que valores. do livro do Símbolo Perdido, do Dan Brown, né, que logo nas primeiras páginas que fala assim, né, passar